E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de ângulos, assim dando sequência a temas de geometria plana. Há um tempo retomamos sobre a questão dos conceitos primitivos, que são eles ponto, reta e plano. A partir desses conceitos, nós vamos usar como ferramentas para a construção de novos conceitos. Hoje, então, falando de ângulos. Tenha uma boa aula! Bom, agora vamos definir ângulos. Seguinte, o que é um ângulo? É a região convexa do plano, delimitada por duas semirretas de mesma origem. Olha só, então peraí, ó. Essas meninas, quem são as meninas que eu tô falando? São as semirretas, elas têm a mesma origem. Temos a semirreta VA e a semirreta VB, certo? Ó. Mesma origem no vértice V. Tudo bem? Então, o que é o ângulo? Essa região convexa aqui dentro, ó. Ah, Sandra, é só essa partezinha? Não, você pode ampliar esse ângulo, ó, continuar aqui o segmento, ó. É semirreta, vai embora, é toda essa região. Ah, mas ela tem área maior. Não, nós não estamos falando em medida de área, tá? Não é centímetro quadrado, não é metro quadrado. Nós estamos a falar de medida em graus. Em graus é a mesma medida, é a mesma abertura, tá? Então, bora. Vamos lá. Quem são os elementos desse ângulo? Nós temos o V, que é o vértice, tá? Nesse caso, tá? Podia ser qualquer outra letra. VA é uma semirreta, porque tem um começo e não tem fim, vai embora. Ela passa pelo ponto A. A gente chama assim, ó, de VA. Ó, flechinha. A outra semirreta é a VB. E elas são chamadas de lados. Isso era uma flecha, gente. Ai, meu Deus. Elas são lados do ângulo. Tá certo? Pronto, esses são os elementos do ângulo. Ah, tem um arfim aqui, ó. Olha só. Mas que arfim, Sandra? Alfa. Ó o alfa aqui, ó. Quem é alfa? Alfa é a medida. Costuma-se colocar letras gregas, tá? Mas pode aparecer X, Y, Z, tá bom? Tá certo? Os elementos do ângulo. Uma outra forma da gente indicar a medida desse ângulo, tá? É escrevendo assim. Ah, meus queridos, antes disso, vamos falar como que a gente pode nomear esse ângulo. Esse ângulo, ele pode ser chamado assim, ó. A, V, B. Isso. Ângulo AVP. Aí você põe o chapéuzinho aqui, onde é o vértice, tudo bem? Ou ainda você pode colocar que ele é o ângulo V. Tá? Essa é a nomenclatura para o ângulo, estou dando nome a ele. Se eu quero falar da medida desse ângulo, ó, medida, eu ponho um Mzinho, do ângulo AVB. Eu sei que nessa figura a medida atribuída a ele foi alfa, uma medida qualquer alfa. Tudo bem? Ou simplesmente AVB igual a alfa. Certo? Meus lindos, tem uma coisa, ó, a gente tem que pensar que nesse momento nós estamos trabalhando com a geometria plana até 180 graus, tá certo? O nosso alfa, quando a gente fala de ângulo geométrico, é assim, ó, que a gente afirma na linguagem matemática, 0 graus menor, então esse ângulo ele pode ter 0 graus, e esse ângulo alfa é menor que 180. O que isso significa? Isso aqui se chama intervalo. Eu estou dizendo que esse ângulo aqui, ó, um ângulo qualquer no nosso estudo de ângulo geométrico, ele tem que estar no intervalo entre 0 e 180 graus. Fechou?
E vamos também retomar algumas classificações dos ângulos, né? Se você tem ângulo que seja... O nosso ângulo parâmetro, na verdade, é o ângulo reto, né? Ó, ângulo reto é aquele que tem 90 graus, tá bom? Eu não vou nomear mais aqui, tá? Mas vocês já sabem que tem tudo nomezinho, do vértice, do ponto pelos quais, né, as semirretas passam. Esse ângulo que tem 90 graus, ele é denominado, ele é classificado como ângulo reto. Quando o ângulo for menor que 90 graus, ó, alfa menor que 90 graus, ele é denominado agudo. E, caso contrário, maior que 90 graus, alfa maior que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Fácil, né, gente? Até aí vocês lembram. Dois outros ângulos especiais são aqueles que as duas semirretas coincidem. Ó, um exemplo aqui. Elas começam nesse ponto V, ó. Elas vão embora, ó. E passam, tipo, pelo ponto A e também por um ponto B que está no mesmo lugar aqui de A, ó. Esse símbolo significa coincidência. O ponto A coincide com o ponto B. Então, a gente tem o início em V, a semirreta passa por AB, as duas semirretas. Como elas são coincidentes, esse ângulo não abriu nada, gente. Ó, não teve abertura nenhuma. Não teve abertura, portanto, ele é um ângulo nulo. Um outro tipo de ângulo especial é o ângulo raso. O ângulo raso, a gente percebe quando a gente tem semirretas opostas, meus queridos, opostas, ó. Tem um começo, eita, tem um começo, vai para lá, certo? Aí tem uma outra que vai para cá. Deixa eu pôr ela bem aqui na linha, aí. Aqui no meiozinho é o vértice. Então, ó, foi para lá e foi para cá, tá? Então, tipo, vértice O, aqui é o ponto A, aqui tem o ponto B. Eu tô fazendo risquinho, tá, gente? Mas a representação de ponto é a bolinha assim. Esse ângulo, ó, ele tem essa abertura aqui, ó. E essa abertura aqui é de 180 graus. Quando as semirretas forem opostas, a gente tem que o ângulo, ó, já ia escrever nulo. Eita! Esse ângulo é raso. Tá certo? Então, quais nomes, quais classificações, na verdade, a gente viu para ângulos? Reto, 90 graus, menor que 90, agudo, maior que 90, obtuso. Nulo é aquele que não teve abertura alguma, 0 grau. E o ângulo que tem as semirretas opostas, 180 graus. Fechou, turma? Queridos da minha vida, agora nós vamos classificar os ângulos de acordo com determinadas medidas deles também. Só que agora pares de ângulos, tá certo? Porque até então a gente falou de um ângulo, quando que ele é raso, obtuso, etc. Agora a gente vai falar de pares de ângulo. Se eu tenho um determinado ângulo, que a medida é alfa, vou colocar aqui, ó, medida alfa. Medida qualquer, tá? E um outro ângulo que a medida é beta. E eu vou dizer que alfa mais beta resulta em 90 graus. Eu digo que esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Certo? Então, quando a medida de um ângulo alfa mais a medida de um ângulo beta formar 90 graus, eles são complementares. Exemplo, eu posso ter esse alfa aqui medindo 60 graus. Quem que vai ser o ângulo complementar a ele? Um outro ângulo qualquer que medirá 30. Então, quem é o complemento de 60? 30 graus. Esses ângulos, tá? Eles podem ser consecutivos ou não. Vamos lá, vamos fazer consecutivo aqui, ó. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui o ângulo beta, ó. Eu tenho o alfa, que mede 60, e o beta, que mede 30. Alfa e beta. Esses dois ângulos são complementares? Sim, são complementares. Além disso, eles são chamados de ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles têm essa semirreta em comum, ó. Essa semirreta separa os dois. Tá bom? Então, a semirreta tanto pertence a esse ângulo aqui de baixo, de 60 graus, quanto pertence ao ângulo de cima. Ela forma o ângulo de cima. Esse tipo de ângulo é chamado de ângulo
ângulos consecutivos. E a soma deles dá 90 graus, portanto, eles são complementares. Sim ou sim? Ah, certeza, né? Estão entendendo tudo, uma graça. Agora a gente vai falar daqueles que juntos formam 180. Tipo, tem o alfa, perdão, mais o beta. Aí, escrevi errado aqui. O beta. Nossa, que beta do inferno. Ai, perdão. Ai, meu Deus. Pronto. Alfa mais beta igual a 180. Quando acontecer isso, eles são mais que complementares. Eles são super. Lembra? Eles são suplementares. Ou seja, ó, vou continuar essa semi-reta. Continuar essa semi-reta aqui. Continuei a semi-reta aqui. Daí agora eu vou fazer o ângulo beta aqui. Elas têm que estar na mesma linha, tá, gente? Ó, mesma linha. Eu posso falar que alfa mais beta juntos não dão 180 graus? Posso. Eles são suplementares. E além disso, esse desenho que eu fiz, eles têm uma característica especial. Eles não têm uma semi-reta em comum também? Além de consecutivos, quando eles são suplementares e ao mesmo tempo consecutivos, eles são chamados de adjacentes. Fechou? Para ângulos serem adjacentes, eles têm que ter essas duas características, ó. Além de ser suplementares, eles têm que ser consecutivos, que é o exemplo que eu dei aqui. Ah, Sandra, mas por exemplo, eu posso ter um ângulo para cá, ó. Tipo um ângulo para cá, que junto daquele ali forme 180 graus. Tipo, eu tenho o alfa aqui, o beta aqui, e os dois juntos vão formar 180 graus. Pode, filho de Deus, pode sim. Mas eles são somente suplementares quando eles estão separadinhos assim. Agora, no outro caso que eu dei, no outro exemplo que eu dei, que eles estavam separados pela semirreta VA, eles são chamados de adjacentes. Tá certo? No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco mais sobre características desses ângulos. Beijos!